Glória a Deus, família renovada, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Desejo que quando chegar a você esse vídeo, você e a sua família estejam bem, desfrutando das bênçãos de Deus, que em todo tempo Ele manifesta sobre as nossas vidas. É uma alegria mais uma vez podermos estar aqui e juntos adorarmos a Deus, prestarmos a Ele um culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Lembrando que ainda há tempo de você comunicar aí os seus amigos, seus familiares, convidando-os para participarem desse momento de celebração, através das nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook e do YouTube, amém? Então chame aí no WhatsApp, manda aquela mensagem abençoada, convidando as pessoas para ouvirem a palavra de Deus e assim serem abençoados. Eu quero, no início deste culto, fazer a leitura de um texto bíblico. Se você puder abrir aí a sua Bíblia para estar nos acompanhando, nós vamos ler aqui no Salmo de número 63, amém? Esse salmo é escrito por Davi. Ele aqui vai expressar o quanto o coração dele anela, deseja pela presença de Deus. Então o salmista vai dizer o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti na vigília da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Amém? O salmista aqui, ele vai expressar, a alegria dele, o desejo dele pela presença de Deus na sua vida. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Que Deus, ao olhar para a minha vida e para a sua vida, Ele possa encontrar em nós, homens, mulheres, pessoas desejosos pela sua presença, pessoas que os nossos corações, a nossa alma, exemplo do salmista, ela venha ter anelo pela presença de Deus em nós, amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento. Deus, eu quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade gloriosa de mais uma vez podermos estar na Tua presença, para juntos termos um momento, um tempo de louvor e adoração ao Senhor, de meditação na Tua palavra. Pai, suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja na direção deste culto, ó Deus, de maneira, ó Deus, que possamos ouvir a Tua voz, falar de uma forma profunda aos nossos corações. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti. Sê conosco, Pai, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Convido você para um momento de louvor e adoração. Nós vamos, nesse momento, adorar a Deus com duas canções, amém? A primeira canção aí com o nosso irmão Robertson, e depois uma outra canção cantada pela nossa irmã Vânia e o nosso irmão Lucas, amém? Que você possa estar com o seu coração aberto e que o Espírito Santo possa poderosamente falar ao seu coração. Em seguida, nós vamos ouvir a ministração da palavra de Deus, no nome de Jesus. As
todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao trono da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos de todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao trono da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor é a lei do céu, que enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, seu amado filho, o seu único filho, seu amado filho. Venham todos que querem vida, sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal ou escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas se o homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, porque procura paz e tem sede de justiça, quer vencer o mal ou escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas se o homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz e tem sede de justiça, e quer vencer o mal ou escapar da morte e ter vida eterna. Não está em religiões, mas se o homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e
manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, vem, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, faz de novo. Teu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo.
Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Mais uma vez, nesta noite, nós estamos aqui, meus irmãos, para falar de Jesus Cristo, para falar da sua palavra. E eu queria nesta noite fazer uma meditação aqui com os irmãos em um trecho da Bíblia, né, do Evangelho de Mateus, e eu já pediria que os irmãos então abrissem as suas Bíblias no capítulo 10 do livro de Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Porque vim para que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra sua sogra. E serão inimigos do homem os de sua casa. O que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que acha a sua vida, perdê-la-á. E o que perde a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Antes de nós entrarmos aqui no texto e fazer aqui as nossas considerações, primeiramente eu queria dizer aos irmãos que nós vamos analisar aqui uma palavra muito falada e muito citada nas igrejas, né? A palavra discípulo. E para ser um discípulo, o que seria esta palavra discípulo? E como nós sabemos, meus irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito na língua grega para os judeus, ou seja, para aquelas pessoas que eram praticantes do judaísmo. E quando nós vamos lá no grego ver a palavra discípulo, nós temos que no grego ela significa matites, ou seja, trata-se de um aprendiz, por consequente, denota que ele que segue os ensinamentos de alguém. Um discípulo não era somente um aluno, mas um partidário. Por consequente, falava-se que eles eram imitadores do mestre. Então, nesta noite, meu irmão, eu quero lhe dizer a você que se você realmente diz ser um discípulo de Jesus, você preenche então aqui esses requisitos, ou seja, você não é somente um aluno, você é um partidário e, por consequente, falava-se que eles eram imitadores do mestre, ou seja, você é realmente um imitador do mestre? Então, voltando aqui ao nosso texto, como nós já lemos aqui, nós vamos voltar aqui e de fazer aqui uma pequena divisão, né? Eu vou ler novamente os versículos de número 34, 35 e 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas espada. Porque vim para que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E serão inimigos do homem o de sua casa. Os de sua casa. Muito bem. Num primeiro momento, meus irmãos, nós aqui achamos assim um pouco estranho, não é? Jesus falando que veio trazer conflitos, que veio trazer discórdia e que veio trazer a espada, ou seja, no sentido dessa espada aqui é divisão. Ora, não é um pouco assim, vamos dizer, meio contraditório? Por quê? Embora Jesus seja chamado na Bíblia o príncipe da paz, e isto nós vamos lá no livro de Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos é dado, e o principado está sobre o seu ombro, e será o seu nome admirável, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz.
então é um pouco contraditório. Mas, embora a verdade deva ser proclamada com amor, ou seja, a verdade do Evangelho, há um sentido em que a sua vinda e a proclamação do Evangelho, infelizmente, provocam divisões. Amém? E se nós formos mais a fundo aqui, há 3 pontos importantes que todo aquele que diz que é discípulo de Jesus tem que ter consciência. Por quê? Primeiro ponto, a fé em Cristo faz separação entre o crente, entre o pecador e o mundo. Então, quando você já se sinaliza como um discípulo, você tem que estar consciente que você está separado do pecador e do mundo. Segundo ponto, a proclamação da palavra de Deus em sua verdade motivarão oposição, divisão e perseguição. Então, quando você realmente é um pregador, é uma pessoa que leva a palavra a outras pessoas, ou que proclama a palavra de Deus, você esteja preparado, que pode haver divisão, pode haver oposição e principalmente perseguição. Num terceiro ponto, nós sabemos que viver segundo os retos padrões de Cristo resultará em zombaria e desprezo. Então, meu irmão, nós temos que ter esta consciência de que são 3 situações em que você, se propagando ou alegando ser um discípulo de Cristo, você vai enfrentar. Então, fatalmente, isto acontecerá, como diz aqui Jesus, na sua família, porque surgirão conflitos e discordâncias entre aqueles que decidem seguir a Cristo e aqueles que não o fizeram. Ora, ainda digo e ainda afirmo que não está um pouco contraditório, porém, Jesus dizendo isso, ele não estava encorajando a desobediência aos pais e nem ao conflito entre a família. Pelo contrário, ele estava mostrando que a sua presença, o seguir Jesus, ou ser realmente um discípulo de Jesus, exige uma decisão. E muitas vezes, quando nós tomamos decisões, as decisões ora podem agradar e ora podem desagradar. E se nós formos assim num patamar um pouquinho mais elevado, por exemplo, um juiz, quando ele julga um caso, o que ele faz? Ele toma uma decisão. Ou ele condena ou ele absolve. E as partes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não aceitam a decisão. E todos eles podem recorrer da sentença. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Jesus, ou seja, Jesus está sendo claro conosco nesta noite. Para me seguir, você tem que tomar decisões. Você vai sofrer, talvez, situações, vai passar por certas e determinadas situações. Você está disposto a isso? E voltando aqui ainda no nosso texto, uma coisa muito interessante aqui, que Jesus, quando ele fala, porque vim para que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e serão inimigos dos homens os da sua casa. O que Jesus está falando aqui? Ele está pegando um trecho, ou seja, usando o Antigo Testamento através do profeta Miqueias, e se nós formos lá no livro de Miqueias, capítulo de número 7, versículo de número 6, olha o que o profeta está dizendo aqui. Porque o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os de sua casa. Ora, o que o profeta aqui está falando e está fazendo aqui talvez o papel de Jesus Cristo dizendo a mesma coisa. Por quê? Miqueias, neste contexto aqui, neste momento, ele está lastimando a corrupção da sociedade em que vivia, ou seja, a violência, a desonestidade, a imoralidade
graçavam, ou seja, era normal na cidade, entre o povo israelita, ou seja, em Israel. Então, trazendo isso para nós hoje, meus irmãos, nós estamos numa sociedade em que muitas vezes a violência, a desonestidade e a imoralidade está graçando por aí, está livre, leve e solta. É só a gente ver um pouco os noticiários, é só a gente prestar um pouco na atenção, é só a gente analisar os fatos que estão acontecendo. E Jesus trazendo esses detalhes para o seu público, no contexto aqui do Evangelho de Mateus, por isso que ele está nos dizendo, você tem que tomar uma decisão. Talvez você possa agradar pessoas ou talvez você possa desagradar pessoas. Voltando aqui para o nosso texto, então, nós vamos agora no versículo de número 37. Olha que coisa interessante o que Jesus está dizendo aqui. O que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Como eu disse aqui, quando o escritor aqui, Mateus, escreveu o Evangelho, ele retratou as palavras de Jesus, ele estava falando para o povo judaico. E aqui, meus irmãos, neste contexto, Jesus chama uma responsabilidade para si e causa até um espanto neste povo aqui, nos seus ouvintes. Por quê? Porque aqui Jesus faz uma declaração praticamente inconcebível para a maioria dos seus ouvintes. Ora, amar os membros da família, especialmente os pais, era uma das obrigações mais sérias do judaísmo. Então, o povo que era praticante do judaísmo não aceitava a pessoa não amar o seu pai e a sua mãe, ou seja, substituí-lo. E Jesus fala isso aqui. Olha, para ser o meu discípulo, você tem que tomar uma posição, você tem que tomar uma decisão. E se você ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. E o que ama o seu filho ou a sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Por quê? Para o público, para os ouvintes de Jesus, que eram os judeus, o único que podia exigir um amor maior do que esse era o próprio Deus. Então, a Bíblia diz isso. E neste contexto aqui, Jesus está usando, aliás, aqui é usado o Antigo Testamento. Se nós formos lá no livro de Deuteronômio, olha aqui o que Moisés está falando para os hebreus. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Olha o que diz aqui. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as suas forças. Então o que ele está dizendo aqui? Que ninguém poderia amar outra pessoa a não ser Deus. Mas aqui Jesus está dizendo o quê? Não que você não ame a sua família, não que você não ame o seu pai, nem que você não ame os seus filhos, mas este amor não pode ser superior ao seu amor para comigo, para ele, Jesus. Porque se você amar a sua família mais do que a mim, você não é digno de mim. O que você está fazendo? Você está substituindo, você está trocando e você está cometendo então uma idolatria. Porque idolatria, meu irmão, não é só idolatrar as imagens. Não, idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então Jesus está dizendo aqui que o seu amor para comigo tem que ser maior do que
todas as outras coisas. Ou seja, você pode, evidentemente, e isso é óbvio, né? Você pode amar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa, os seus parentes, mas este amor não pode ser maior do que quando você tem que me amar. Amém? Voltando novamente aqui no nosso texto, Jesus, então, o que ele está falando aqui? Ele está chamando a atenção para o fato de que os seus discípulos precisam ter uma lealdade singular para com ele. E eu aqui mais uma vez digo e afirmo, é uma decisão. Por quê? Quando o discipulado entra em conflito com a lealdade familiar, seguir a Jesus deve ter a prioridade acima do amor natural pela família. Então, meu irmão e minha irmã, sinto-lhe informar-lhe isto: se você está substituindo Jesus pelo amor a outras coisas, a outras pessoas, infelizmente você não pode ser considerado um discípulo. Porque um discípulo, além de ele ser um aluno, além de ele ser um seguidor, um partidário, ele imita o mestre. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui nesta noite? Eu tenho que estar acima de tudo. Eu sou o primordial. Eu sou o primeiro na sua vida em todos os sentidos. Amém? Voltando então no nosso texto, nós vamos agora para o versículo de número 38. Olha o que ele está dizendo aqui. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que Jesus está nos ensinando aqui e está nos dizendo? E é evidente, meus irmãos, que se nós lermos os evangelhos, nós vamos ver e vamos entender que Jesus caminhou para a sua morte, caminhou para o seu sacrifício. Então ele está nos dizendo o seguinte aqui, que ele praticamente apresentou uma situação a qual todos nós temos que passar. Ou seja, todos nós temos que ser sacrificados ou temos que ser crucificados pela sua palavra. Mas, irmão, presbítero Antônio, falar em crucificação em 2019 é lógico e é claro, e isso também é óbvio, ninguém vai ser crucificado nos dias de hoje, né? Pelo menos aqui no Brasil, que seria um cúmulo, isso que a lei nós estaríamos cometendo um crime. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está reproduzindo o que neste contexto aqui era normal e natural, porque neste momento aqui, Jerusalém era dominada pelo Império Romano e os romanos aplicavam esse tipo de punição a todo aquele criminoso que cometia crimes hediondos naquela época. Então, os romanos tinham esse poder de condenar à morte e eles geralmente condenavam as pessoas à crucificação. E se nós formos ver aqui, a morte por crucificação, ela era violenta, ela era dolorosa, ela era humilhante e o processo era uma forma de tortura lenta, ou seja, o criminoso, ele condenado à crucificação, carregava nas suas costas a viga horizontal da cruz até o local da execução. Em geral, em meio a uma multidão hostil que lhe lançava insultos. Então o criminoso era colocado à viga horizontal e ele tinha que passar pelo meio da cidade, aonde ele era hostilizado, aonde ele era insultado, e todos tomavam conhecimento da sua situação até ele ser condenado, até ele ser crucificado. Voltando um pouquinho aqui no começo, né? Lembra que eu apresentei aqui 3 pontos importantes de seguir a Cristo. Então, a fé em Cristo
faz separação entre o crente, o pecador e o mundo. A proclamação da palavra de Deus e a sua verdade são motivos de oposição, de divisão e de perseguição. E viver segundo os retos padrões de Cristo resultará em zombaria e desprezo. Quando eu disse lá atrás que seguir a Cristo é uma decisão, e muitas vezes as decisões você pode agradar pessoas ou pode desagradar pessoas, e Jesus está dizendo o que aqui? O que não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim? Eu digo a você, meu irmão, nesta noite, prepare-se, porque você pode ser crucificado. Mas irmão Antônio, como assim? Você pode estar isolado muitas vezes no seio da sua família. Você muitas vezes poderá ser passado talvez de louco ou de fanático ou ser execrado. Você muitas vezes pode ouvir até ofensas. Você muitas vezes pode ficar desiludido com determinadas pessoas da sua família. Você pode ser ofendido. Você pode ser maltratado. Você pode passar por N situações. Então Jesus está dizendo aqui, e se nós olharmos os evangelhos, muitas vezes o nosso Jesus, ele foi ofendido, ele foi humilhado, ele foi execrado, ele foi muitas vezes achincalhado. Então ele está nos informando, ele está nos dizendo, meu irmão e minha irmã, que se você não tomar a sua cruz e seguir após mim, você não é digno de mim. Ou seja, ele está sendo claro, ele está dizendo para nós, vamos dizer cara a cara, tete a tete, prepare-se, porque você passará por situações que serão talvez vexatórias. Você terá que passar como o criminoso condenado aqui, com a viga nas costas, até o local da sua execução, ou seja, em geral, no meio da multidão hostil que lhe lançava insultos. Você poderá estar no meio de uma multidão hostil que lhe lançará insultos, meu irmão. Então, esteja preparado para ser realmente crucificado. Por isso que eu disse aqui no começo, a sua decisão em seguir a Cristo tem consequências e você tem que estar pronto. E olha que coisa interessante, né? Jesus, na sua cintileza, na sua consciência, ele foi claro, ele não enganou ninguém, ele mostrou realmente, como nós dissemos, né? Os prós e os contras de me seguir. Ele apresentou as vantagens e desvantagens de seguir a ele. Ele não iludiu ninguém, ele não enganou ninguém. Quer dizer, ele foi completamente atípico do que muitas vezes nós vemos hoje aí. As pessoas enganando os seus seguidores, as pessoas vendendo ilusões, as pessoas falando coisas que não são a verdade e nem a realidade. Mas Jesus aqui foi claro, foi objetivo, apresentou o seu programa e disse realmente o que pode acontecer e o que não pode acontecer. E uma coisa também muito interessante, meus irmãos, que nos dias de Jesus, ou seja, neste contexto aqui, quando ele está falando aqui tomar a sua cruz, era, antes de tudo, uma confissão pública, não uma decisão tomada em segredo. E quando você realmente se propõe a ser um discípulo de Cristo, jamais você pode ficar escondido, jamais você pode ficar aí às escuras. Essa decisão é uma decisão pública, é uma decisão livre em que você está aberto a você realmente se mostrar às pessoas. Amém? Voltando então no nosso texto aqui, nós vamos para o versículo de número 39. O que acha a sua vida, perdê-la-á. E o que perde a sua vida por causa de mim, achá-la-á.
Muito interessante isso daqui, né? Se nós olharmos aqui, Jesus também está exigindo uma situação nossa. Por quê? Muitas vezes nós analisamos e nós vemos o que tanto as pessoas buscam, né? Todo mundo quer progredir, todo mundo quer ter os seus bens, todo mundo quer ter a sua boa casa, todo mundo quer ter o seu bom carro, todo mundo quer ter um salário bom, poder viajar, poder aproveitar a sua vida da melhor maneira possível, como nós falamos. Mas, irmão, você está dizendo então que eu, como um discípulo de Jesus, não posso fazer isso? Não. Você pode e deve. Você pode ter os seus sonhos e as suas aspirações. Mas o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo? Nós não podemos colocar isso como o nosso foco, como o nosso objetivo. Então, achar a sua vida significa viver não para ter os seus bens materiais e desfrutar dos prazeres deste mundo, mas para investir hoje no reino futuro de Cristo. Ou seja, você pode conseguir todas estas coisas, meu irmão, mas com todas estas circunstâncias, você tem que usar isso não para os seus deleites, não para muitas vezes você provar determinadas coisas para as pessoas, mas em primeiro plano, você investir no futuro reino de Cristo. E eu, para terminar nesta noite a nossa meditação, em cima deste versículo aqui no capítulo 10, versículo de número 39, eu pediria que os irmãos voltassem um pouco no mesmo evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. Olha que coisa interessante aqui, quando Jesus está aqui falando no seu sermão do monte, ou seja, capítulo 6, versículo de número 19. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e furtam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem furtam, porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Amém, meus irmãos? Então fique com esta palavra nesta noite, tenham este versículo em mente, e aqui eu quero deixar demonstrado isso, que é também Jesus nos ensinando uma maneira de como nós devemos olhar para as pessoas e conhecer as pessoas, porque aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E para nós, como eu disse aqui nesta noite, o nosso objetivo aqui é ser um discípulo. Ser um discípulo traz consequências, e Jesus nos explicou aqui todas as consequências que ele trouxe. Talvez passaremos por problemas, passaremos por dificuldades, não seremos aceitos, teremos divergências com as pessoas, estaremos separados das pessoas, estaremos muitas vezes execrados, talvez no local de trabalho ou dentro da sociedade ou até dentro da família, mas se mantenha firme na sua posição, porque aonde estiver o teu tesouro, ali com certeza estará o teu coração. Amém? Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, e agora passo então a palavra ao pastor Eliseu. Glória a Deus, amém? Agora está me ouvindo aí, né? Que palavra gloriosa, irmãos. Que o teu coração tenha sido uma terra fértil para essa semente que foi lançada, que ela possa brotar aí e gerar frutos. Ser discípulo vai muito além daquilo que muitas pessoas pensam, né? Muitas pessoas batem no peito e conclamam e aclamam, né? Eu sou servo de Deus e tantas coisas. Mas o melhor é ser discípulo. Bem, ser discípulo é escolher se dispor para um novo estilo de vida,
como foi ministrado aqui, amém, abrir mão de tantas coisas, de tudo que necessário for, para fazer a vontade de Deus, estar no centro da sua vontade, amém. Que Deus abençoe a vida do presbítero Antônio, por ter trazido essa palavra poderosa aos nossos corações, amém. Nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por esse tempo que pudemos passar juntos adorando ao Senhor. Depois vamos estar impetrando a bênção no nome de Jesus Cristo. Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento que pudemos passar juntos adorando o teu nome, sendo ministrados pela tua palavra. Ó Deus, que verdadeiramente sejamos discípulos do Senhor. Ó Deus, que o nosso coração, o nosso tesouro, ele não esteja, ó Deus, aqui neste mundo, onde o ladrão pode roubar, onde a traça pode corroer, o ferrugem destruir, mas que o nosso tesouro, Senhor, o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos na Tua Palavra. Se necessário for, abrirmos mão de tudo que está ao nosso redor, ao nosso alcance, para estarmos no centro da Sua vontade e sermos verdadeiros discípulos, negarmos a nós mesmos, ó Deus, e fazermos a Tua vontade, Senhor. Se conosco, Pai, abençoe a vida desta pessoa, deste homem, dessa mulher que ouviu a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo continue a falar, a ministrar nessa vida, neste coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz. E que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus em Cristo te abençoe. Desejo que as bênçãos do Senhor se manifestem de forma abundante sobre a sua vida e sua família. Deus abençoe. A paz do Senhor.